Imposto é roubo. Você pode concordar com isso ou não. Alguns acreditam que essa tese é simplesmente um tanto quanto radical. Eu vou trazer aqui alguns pontos pelos quais eu acredito que sim, que imposto é roubo, imposto é coerção e que o Estado é pior do que a máfia. Mas existe uma solução em que você consegue reaver os seus impostos, porque mesmo aquelas pessoas que não defendem a tese de que imposto é roubo, não gostam de pagar. São poucas as pessoas que verdadeiramente têm um prazer imenso. Eu acredito que nenhuma, mas enfim, que sejam poucas as pessoas que tenham um prazer imenso em pagar imposto. Caso contrário, o nome não seria imposto, seria alguma coisa voluntária. Você quer pagar voluntariamente por algo? Você quer fazer de boa fé? Você faz. Mas não, conheço pessoas que adoram chegar no final do mês e dizer: quero pagar imposto. Afinal de contas, tentam nos passar como contribuintes. Quando você contribui de forma obrigatória e você não tem condição de escapar, isso para mim é coerção. Isso para mim é roubo. Mas enfim, vamos entender um pouco mais. Mas nesse vídeo, fiquem até o final, porque eu vou dar uma entrada explicando os motivos pelos quais, amparado na escola econômica que eu acredito, mais me identifico depois de alguns anos de estudo, porque eu acredito que imposto é sim uma forma de agressão. Dito isso, proponho aqui, logo depois dos 10 minutos, 5, 10 minutos de vídeo, após a explicação da minha tese, que há uma solução para aquelas empresas que conseguem, para aquelas empresas que querem reaver parte daquele imposto pago, parte daquilo que foi retirado da sua empresa, que poderia ser revertido em investimento para a tua própria empresa, para gerar mais faturamento e para gerar, inclusive, mais renda, consequentemente, empregando mais pessoas. Então, primeiro eu vou dar aqui a minha tese, a leitura inicial dessa versão sobre os impostos e, claro, a partir dali, trago alguém que é especialista aqui dentro da Aquavero, em que tem ajudado algumas empresas, clientes nossos aqui, que a gente faz o fluxo de caixa, um investimento da própria empresa, estruturação de dívida, enfim, uma série de trabalhos que nós fazemos juntos, as PJs, e uma delas, uma solução é sim, que você consegue receber de volta uma parte daquilo que você foi roubado ou que você pagou dos seus impostos. Fica aqui, não será longo. Sem dúvida nenhuma, esse papo ele tende a agregar substancialmente, se não apenas para a tua empresa, como também possibilidades de caminhos a serem trilhados depois que temos um governo que não cansa de nos taxar. Não tem a menor pena e a mídia, conivente com isso, adora colocar nas manchetes que a arrecadação tem sido recorde com algo positivo. Ora, a arrecadação é recorde para tampar ou tentar tampar o buraco de uns gastos que não param de crescer do governo central, do setor público consolidado em geral. Afinal de contas, agora, estados, municípios, estatais voltaram a ser preocupantes depois de alguns anos dando lucro. Pois bem, o que a gente vê agora é um governo que adora se vangloriar que a receita cresceu. E a receita vem do seu bolso, do meu bolso, da sua empresa. Quem nunca chegou no final do mês aqui e não queria pagar aquela DARF? Ou, principalmente na empresa, você vê aquele montante sendo drenado pelo ralo e você simplesmente não tem como optar. Caso contrário, se você tenta peitar o chamado Estado, é pior do que lutar com a máfia. A máfia, você sabe que ela age à margem da lei. O Estado, ele se faz como a lei. Ele tem a prerrogativa de se autodenominar essa lei. E se você não cumpre aquilo que é determinado por aqueles burocratas de plantão, pobre de você ou da sua empresa. Será simplesmente triturada em meio a tantos burocratas. E óbvio, eles tiram grande parte daquilo que nós produzimos para eles colocarem nos investimentos ou direcionarem dentro do orçamento público da forma que eles acreditam ser mais conveniente. Quem não viu as matérias essa semana, eu estou gravando hoje, dia 11 de abril, quem não viu então essa semana em que o governo Lula cortou verbas para educação, para a saúde, para o FIES, PAC, um dos pilares da corrupção histórica do PT, mas
ele abre, junto ao Congresso, junto ao Legislativo, um crédito extraordinário de 15 bilhões de reais, abrindo possibilidade desse gasto extra para fecharem as contas daquilo que eles não param de gastar. Mais de 40 mil num móvel, mais de 140 mil num sofá, como se isso fosse alguma coisa super útil para a função presidencial. E isso é a cerejinha do bolo. A gente viu os rombos nas contas públicas do ano passado, 250 bilhões, o maior rombo da história, à exceção do ano de 2020 da pandemia. Nós vimos fevereiro e março com rombos históricos para o mês corrente. Ou seja, os gastos governamentais não param de crescer e a receita que cresceu no mês de janeiro, oriunda da tributação, principalmente de fundos exclusivos e tantas outras, que deu aquela porradinha no mês de janeiro, já caiu no mês de fevereiro, março, que vem caindo essa tributação. Por quê? Uma vez que você tributa, digamos, o estoque dos fundos exclusivos, entra uma porrada de cobrança de imposto naquele mês. Nos meses que o seguem, isso começa a cair, porque é a recorrência daquele imposto. E chega um momento que eles não conseguem mais simplesmente drenar os recursos da população e das empresas. E aí eles veem uma arrecadação em queda, uma atividade econômica que, olhando qualitativamente o PIB, a gente pode ver um impulso no curto prazo através dos gastos governamentais que transferem renda para as famílias ou que o governo decide pagar os precatórios antecipados para injetar dinheiro na economia e colocar mais dinheiro correndo entre os agentes econômicos para estimular a demanda e, obviamente, os dados no curto prazo vêm positivos. Só que nós não estamos investindo em educação, inovação e tecnologia, portanto, a produtividade no Brasil, que está estagnada há mais de 30 anos, continuará estagnada. Nós, hoje, no mundo da inteligência artificial, dessa solução que nós falaremos aqui, que vai te ajudar a recuperar uma parte dos tributos do roubo na sua empresa, tem a ver com uma solução ou tem a ver com uma tecnologia em que, se nós não investirmos em tecnologia e inovação, a produtividade brasileira continuará medíocre, no sentido de ser mediana para baixo. Como competiremos com países que passam a ter uma mão de obra qualificada, como, por exemplo, Singapura, um dos países mais ricos do mundo, que vem investindo 3 bilhões e meio de reais nos próximos 5 anos para adequar as pessoas acima de 40 anos a entenderem e conseguirem se adaptar ao mundo da inteligência artificial, para elas não ficarem à margem do mercado de trabalho, e sim conseguirem agregar, sendo forças de trabalho, e, portanto, o país se manter como uma renda per capita, uma das mais altas do mundo. Um país que é um dos mais ricos do mundo. Nós continuamos no primitivismo econômico. Falo com esse triste sorriso no rosto. Mas é assim, continuamos achando que não vale a pena investir em educação, inovação e tecnologia, mas vale a pena brigar para que motoristas de aplicativo sejam submetidos a uma lei trabalhista, a CLT, lá da época de Getúlio Vargas, em que os próprios motoristas dizem não querer. Mas por que o governo quer? Porque isso significaria por volta de 280 milhões de reais por mês a mais de arrecadação da Previdência Pública quebrada, que para mim é uma pirâmide. Óbvio, se você cada vez mais tem pessoas vivendo do sistema, porque você vive mais, as pessoas estão cada vez vivendo mais, nasce menos pessoas, essa curva não precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber que ela se cruzará. Você terá mais pessoas vivendo do sistema, e isso a projeção no Brasil a partir de 2050, do que contribuindo com ele, e o sistema rui. Obviamente, teremos que fazer uma nova reforma da Previdência para o sistema de capitalização. E aqui entra mais uma parte dos impostos. Ora, faço esse meu adendo e já vou chamar aqui para o papo que importa. Como você recuperar parte dos impostos que é roubado da sua empresa ou tomado de maneira forçada. Se eu aqui agora entro na sua casa e pego o teu celular e levo embora, ou se estamos almoçando num restaurante, teu celular está na mesa e eu pego, coloco no meu bolso e vou embora, sem dúvida nenhuma isso será caracterizado como roubo. Porque é fruto de algo que pertence a você, sua propriedade privada, e eu, de forma agressiva, tomei algo que é seu sem o seu consentimento. Qual a diferença disso para imposto? É claro que no imposto, eles vão dizer, quando eu falo eles, são aqueles burocratas de plantão, que você precisa sustentar um sistema estatal
para bancar uma saúde e uma educação pública, que gasta muito mais per capita, se olharmos, do que escolas privadas. Ora, se você não fosse obrigado a pagar os seus impostos de maneira forçada, sobraria mais dinheiro no seu bolso. Sobrando mais dinheiro no seu bolso, você poderia ter a liberdade de escolher qual sistema você quer seguir. Onde educar os seus filhos, como educar os seus filhos, qual sistema de saúde você quer. E veja que num sistema amplamente regulado como o que temos hoje, mesmo se você coloca teu filho numa escola privada, ela está regulada pelo MEC, uma autarquia pública, governada por políticos que determinam o que seu filho deverá estudar, quantas horas ele deve frequentar a escola, tirando a soberania dos pais. A saúde, a mesma coisa, regulada pela Agência Nacional de Saúde. As telecomunicações, pela Anatel. Ou seja, tudo está regulado, mesmo que no setor privado, por meia dúzia de burocratas que comandam aquela área. Em nome de você sustentar e ser um contribuinte, em nome dos mais pobres, eles tomam aquilo que é seu, alocam esse dinheiro da forma como eles querem, da forma como eles pretendem, e veja, eles falam que é para os pobres. Mas o governo Lula, o pai dos pobres, a alma mais honesta do Brasil, cortou o dinheiro da saúde e da educação para dar emendas parlamentares, para gastar mais de 15 bi com crédito extraordinário para fechar as suas contas, gastando mais de 1 bilhão no ano com viagens. Algumas centenas de reais com móveis no Alvorada. Ora, não precisa ter mais do que 2 neurônios para fazer essa combinação. É claro que os gastos públicos são totalmente ineficientes, controlados por autarquias centralizadas em poucas pessoas, que determinam o que você deve estudar, aonde você deve estudar, o que você deve comer, quantas horas você deve assistir de determinado programa, e etc, e etc, e etc. Ou seja, tomam aquilo que é fruto do seu trabalho de forma obrigatória, coercitiva, agressiva, sem o seu consentimento, para investir em alguma coisa em que é ineficiente o retorno, você não consegue mensurar esse retorno, porque dizem, obviamente, que te devolverão lá na frente através da sua aposentadoria. Mas, claro, ninguém tem garantia que o sistema público de previdência sobreviverá ao longo do tempo. Simplesmente não tem. A gente tem que fazer reformas atrás de reformas, porque ele é matematicamente inviável. E como é que a gente consegue mensurar, por exemplo, o dinheiro que tomam da gente? E eles dizem que é para construir estradas, que estão, por exemplo, na mão do governo federal, estadual, municipal. Como é que a gente consegue medir isso? E não me refiro à forma econômica, me refiro à forma qualitativa. Como é? Quantos carros passam lá? Qual é realmente a vantagem em ter aquela estrada e não, de repente, uma outra? Enfim, a gente não consegue metrificar isso. Mas as construtoras, mas as empresas amigas do rei, todos eles adoram esse tipo de construção. O que eu quero dizer é, tomam o seu dinheiro sem o teu consentimento para investir ou aplicar ou direcionar para áreas que muitas vezes são zero eficientes ou para serviços que você jamais gostaria ou quer usar e você não tem escolha. Se isso não é caracterizado como roubo, eu não sei. É claro que a nossa geração nasceu num mundo onde o Estado já era grande, que vale 30%, 40%, 50% do PIB. Em alguns países até mais. A França beirando os 60% do PIB. Vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Nascemos acreditando que é quase que um direito divino a educação pública, a saúde pública, mas aprendemos a aceitar a mediocridade. Se nós fizermos uma análise qualitativa de quanto custa por cabeça, per capita, para cada um da população brasileira, a saúde pública, a educação pública, veremos que se nós descentralizássemos isso, e eu vou levar esse número nesse próximo vídeo, se nós descentralizássemos isso, sem dúvida nenhuma, nós teríamos muito mais eficiência com empresas privadas num mercado aberto que precisaria ter lucro para prover aquele serviço. Ora, alguns infantis dirão, saúde, educação, não tem que ser um produto. Ele é um produto. Mesmo público, ele é um produto. Afinal de contas, se o sistema quebra, ele não mais conseguirá prover aquele tipo de serviço. E um hospital privado, que é um produto, ele só consegue ter mais lucros se ele fornece um bom trabalho.
Se ele fornece um bom trabalho, ele vai trazer mais pacientes. Portanto, ele sim quer ter lucro através de prover um bom serviço para a população. Se nós tirássemos todos os roubos, impostos que nos são retirados em toda a cadeia produtiva, sobrariam ainda aqueles impostos que a gente tem ao comprar uma água, ao comprar um relógio, ao comprar um computador, ou seja, muito dinheiro, eu vou trazer esse número, sobraria no bolso da população e nós teríamos muito mais liberdade para optar aonde gastá-lo ou como gastá-lo. Ora, não sejamos infantis o suficiente de dizer que o Estado é eficiente na prestação do serviço. Ele pode prover um mínimo, mas em que ponto da vida nós aceitamos a mediocridade? E isso aconteceu, digamos, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados começaram a crescer de forma brutal. E vamos lembrar que ali no século XIX, ou até mesmo no começo do século XX, os Estados tinham seus tamanhos ali de menos do que 10% do PIB, no geral 5% do PIB. Hoje está em 30%, 40%, 50%, 60% do PIB. Será que precisamos disso tudo? Retire os impostos, o Estado diminui, descentraliza na mão de burocratas e você passa a ser dono da sua própria vida. Imagine se eu começo, ou o governo começa, eu me fingindo ser o governo aqui, te obrigo a pagar uma mensalidade pelo clube que eu uso. Mas você me diz, ora, eu não uso aquele clube, eu não quero pagar por ele. E eu te obrigo, afinal de contas, a academia, o vestiário, tem que estar em boas condições, portanto você sim contribuirá. Isso pode acontecer com o sistema público de saúde ou de educação. Se você não quer usar o sistema público de saúde e de educação e tem idade suficiente para ser responsável e dizer, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero usar aquele sistema, por que é que eu tenho que pagar? E mais, uma empresa, um clube, qualquer coisa sobrevive daquilo que são os seus clientes. Então, o sistema público de saúde que fosse para prover saúde ou educação para aqueles que querem ou utilizam, eles também teriam capacidade de sustentar esses serviços. E o Estado teria aí, digamos, um eficiente meio de gestão. Se todos nós sobrevivemos com aquilo que os nossos clientes geram de receita, ou um clube com o que os associados pagam, por que um sistema público de saúde não sobreviveria com aquilo que os seus usuários pagassem? O sistema privado de saúde é assim. Nós pagamos, ou quem paga, seguro privado, e eles sobrevivem disso, e geram e tiram o seu dinheiro daí, através de uma prestação de serviço. Agora, se nós somos obrigados a pagar por algo sem querer usarmos aquilo, nós estamos sendo agredidos de forma direta. Estão roubando parte daquilo que nós produzimos para eles alocarem como eles querem, aonde eles querem, sem a menor eficiência, para pagar emendas parlamentares de um Estado gigantesco, inchado e ineficiente. Pois bem, dito tudo isso, é natural que nós nos sintamos agredidos ou roubados ao pagar os impostos. Claro, como a água do rio que vai descendo, quando você para ela acha meios de sair. E as empresas, dentro da legalidade, tentam ao máximo buscar meios eficientes de pagar menos impostos. Caso contrário, muitas delas não sobreviveriam com essa carga tributária nefasta que o Brasil tem. E chegaremos agora numa reforma tributária que sequer sabemos qual será a alíquota, bem provável, maior que a Hungria, que hoje é a maior do mundo, para criar mais privilégios para determinados grupos. Enquanto isso, eles precisam tributar mais para gerar benefícios para esses seus grupos. Enfim, dentro de tudo isso, há talvez uma diminuição desse prejuízo. E é justamente isso que eu quero trazer, que através de uma solução a gente tem oferecido aqui para as empresas dos nossos clientes uma forma de conseguir recuperar parte daquilo que você paga de maneira forçada, parte daquilo que te tomam, e você talvez recuperar grande parte da sua capacidade produtiva. Vamos entender um pouco mais sobre o tema nesse bate-papo. Bom, pessoal, como eu falei, estou com o Matheus aqui. Vou ler o primeiro parágrafo do que ele mandou sobre esse serviço. Ele, o Matheus aqui, ele é aqui da Aquavero, ele nos ajuda nessa parte de recuperação tributária. E ele vai falar de um sistema que chama MGT, em que ele me escreveu o seguinte, que é um software que utiliza inteligência artificial com algoritmos, olha que interessante, para fazer uma varredura dos últimos 5 anos tributários de qualquer parte do negócio e, no máximo, 5 dias, ele já retorna com o laudo completo. Hoje, para uma empresa estar 100% atualizada no fisco, ela precisa seguir mais de 52 normas por dia útil. Brasil, essa burocracia insana que a gente vive.
Esse sistema já atualiza a cada 2 horas, é extremamente eficiente, entender a operação, analisar todos os benefícios que a Receita lançou no mercado, sem avisar, obviamente, mudando a regra, de novo, isso é Brasil, e todos os tributos pagos pela empresa dentro do período. Além de também atuarmos na gestão futura dos tributos, inclusive por isso foi incorporado ao Banco Itaú e ao Safra. Passamos os 3 bilhões já recuperados, ele vai falar mais detalhes sobre isso, e conseguimos agregar benefícios em todas as empresas que foram assessoradas. Bom, ele vai falar de algumas empresas que já assinaram esse serviço. E, de novo, o que a gente quer? Eu vou deixar o link aqui no descritivo, o meu e-mail e o da Bianca, como sempre, que trabalha na minha equipe. E a gente recebe toda essa informação, nos procura, a gente arma uma reunião comigo e com o Matheus diretamente, seja aqui na Aquavero, presencial ou online. Mas eu acho que é o mais importante entender essa solução que apresenta no mercado, que você pode recuperar parte daquilo que você é roubado, ou seja, que você paga coercitivamente de impostos. Matheus, obrigado pela tua presença, explica para a gente um pouquinho aí, e de novo, estamos à disposição para recebê-los e vai ser um prazer. Explica um pouquinho que essa é o teu show, vai lá, obrigado. Um prazer, primeiro estar aqui com vocês hoje, muito prazer, eu sou o Matheus, sou responsável aqui pela parte especial CITES do Grupo Aquavero. Basicamente nós temos aí essa parceria com a Marpa de Gestão Tributária, a gente tem levado essa solução para os nossos clientes, hoje já temos aí, como o Bruno pontuou, mais de 3 bilhões recuperados, o intuito, 3 bilhões recuperados, muito ali em função da bitributação. As empresas pagam muitos impostos, às vezes pagam imposto sobre imposto, produtos monofásicos, onde a gente acaba encontrando maiores oportunidades. Então, um tributo que deveria ser pago na primeira na cadeia, o cliente está repagando, até porque às vezes não sabe, ele tem receio. A gente consegue até colocar, mas a gente for ver, a gente tem um termômetro de impostos, que já deve estar passando aí da casa de... Só esse ano nós já ultrapassamos 1 trilhão de impostos pagos, só em 2024. Pois é, então é uma frente que os empresários precisam abordar, precisam olhar, ver essa questão da tributação, analisar, o software faz uma varredura, ele cruza ali, ele pega os seus SPEDs dos últimos 5 anos, vai cruzar com tudo que você pagou com benefício vigente. Então, se você pagou uma DARF às 3h03 e lançou uma normativa às 3h02, você não conseguiu identificar, o sistema vai trazer isso a valor presente. Por quê? Não tem como você ficar analisando, estar 100% à risca com a Receita, porque são 52 novas normas por dia útil. Não tem como. Não tem como. E altera, não lançam uma sinalização no seu ECAC, uma notificação falando, a gente alterou isso. Eles não avisam. Mas se você paga qualquer coisa errada, eles sabem na hora. Eles vêm e fazem aquela devida cobrança. Então, é um serviço que nós temos feito com bastante êxito, temos encontrado diversas oportunidades em diversos segmentos de empresas. Claro que a gente acaba priorizando ali lucro real e presumido, normalmente no simples, na área de comércio, a gente consegue também, por conta das DARFs, a gente consegue também atrelar e trazer novidades e oportunidades. Temos analisado toda essa cadeia, então acho válido todos olharem um pouco para dentro de casa e tentar trazer aí, porque é dinheiro em caixa. Mas me fala uma coisa, tem algum tipo de empresa que é o perfil, ou todos que tiverem esse interesse, porque obviamente é de interesse de todo mundo. Primeiro, ao que eu saiba, não tem nenhum custo para o cara entrar em contato e pedir essa análise, digamos assim, Explica um pouquinho, tipo, tem faturamento ou não? Quais são as empresas que estão, digamos, que podem nos procurar para isso? Hoje, assim, até um dado que a gente levantou essa semana, a gente tem recuperado de 1 a 3% do faturamento da empresa. Não tem um segmento específico, mas a nossa intenção é sempre analisar a fundo, pegar a empresa e analisar mesmo para ver se tem oportunidade ou não, e fazer essa varredura. Não tem custo o serviço, a gente faz uma análise preliminar primeiro para ver se tem oportunidade, ou seja, a gente atendeu mais de 19 mil clientes, a gente vai jogar seu KINAI na nossa base e vamos analisar primeiro todas as informações públicas que tem no CNPJ, já teve endividamento, já teve algum trabalho tributário efetuado, e ali a gente, com base nas informações dos clientes que a gente já atuou, a gente traz informações similares, aqui a gente sabe que possivelmente você tem aqui uma oportunidade, eu te levo essa sinalização e a partir disso, você tendo interesse, a gente vai e avança para o estudo completo, pega as informações, pega os spreads, joga no sistema, alimenta o sistema, em 5 dias eu te volto com compliance, memória de cálculo, defesa. Interessante, a Marpa ela se responsabiliza por 100% do serviço efetuado. Isso tem algum custo para a empresa pedir isso aí para você? Não, ele tem 100% de poder de veto, Claro que a gente atua com success fee, então, a partir do momento que o cliente recuperar o seu direito, aí eu tenho, a gente pede uma divisão do êxito. Ou seja, o que eu entendi, não tem nenhum tipo
downside, nenhum ponto negativo para a empresa. Ele vai olhar se realmente tiver uma possibilidade de redução de devolução desse tributo pago. A gente atua aqui com success fee, ou seja, de algo que ele já perdeu, já foi roubado, como eu expliquei no começo do vídeo, e aí, no melhor do cenário, ele recuperaria parte daquilo em que foi. Ou seja, que às vezes, cara, a gente, é o que você falou, você tem 52 novas normas no Brasil. Fora as normas que não são novas e que mudam ao longo do dia, né? De órgãos públicos, que a gente sabe que o Brasil é essa bandalheira que é. Dito isso, me parece o seguinte, como a gente vive nesse país que as regras mudam constantemente, a gente se sente enganado o tempo todo e parece que a gente está sempre na defensiva, porque chega alguém para mudar essa regra, e você sempre acha que alguém vai te passar uma rasteira. Quando chega uma solução que parece tão vantajosa, a gente fala, alguém está me enganando. Alguém tá me enganando. A gente mais enfrenta com os clientes hoje. Os clientes falam, Matheus, é seguro fazer isso? A Receita não vai bater na minha porta e vai me auditar? Na verdade, não vai por conta que é 100%, a gente atua 100% com normas que já estão vinculadas lá dentro, a gente não trabalha com tese, a gente dá a responsabilidade do serviço, a gente se garante o serviço efetuado, a Receita tem até 5 anos para tirar a glosa, para protestar qualquer direito que você entrou em ação contra ela, ou administrativamente comum, contencioso, mas nós damos 100% da garantia do serviço. Ou seja, eu estou querendo dizer isso porque eu sei que realmente, como brasileiro, você acha que alguém vai te dar uma facada pelas costas. Mas, ou seja, a empresa pede esse estudo não tem custo. Se houver qualquer possibilidade de devolução que o sistema detecte e uma vez que esse dinheiro seja restituído pela empresa, a gente aqui como empresa tem um percentual do sucesso dessa operação. Se ele não quiser fazer pós o estudo, também não tem custo nenhum. É basicamente isso. Não faça com mais ninguém, porque eu entregar tudo na mão dele. Né? Então, durante 2 anos eu peço, tem a carência, né? Mas não tem nenhum tipo de custo. E é até interessante que muita gente fala assim, mas nós estamos cobrando X%. Não, eu estou te dando X%, porque hoje você não tem nada. Eu estou te recuperando a oportunidade aí pelo trabalho efetuado e tudo mais. Né? Temos um certo direito aqui e vamos dividir esse ganho. Claro, não, lógico. É uma solução até nova que eu recebi quando você trouxe para a empresa aqui, o que me gerou bastante satisfação, e é justamente isso. A gente tem um conceito de pensamento, na minha cabeça, errado. Você pagou 100, ou seja, 100 você já perdeu, já tomaram de você. Então aí você fala assim, pô, vou pagar X% para isso. Cara, você tem 0. Então você vai ganhar, e não estamos falando que é X% é alto ou baixo, tá? Estamos só falando como funciona esse nosso mindset de ser brasileiro e sentir que a gente está sendo enganado toda hora. Isso é muito ruim, cara. Mas tem um porquê. 52 novas normas por dia, tem um porquê. E vem uma nova tributação agora aí, que provavelmente superará o IVA da Hungria, que hoje é a maior do mundo, e está sendo aprovada, a gente não sabe sequer alíquota que seremos tributados. Mas, bom, para ir finalizando aqui, aí, de novo, o link do meu e-mail está aqui embaixo, da Bianca, me procure e eu envolvo o Matheus, a gente fica junto aqui, do outro lado da sala, mas que a gente marca presencial aqui na Aquavero, em São Paulo, ou online, se você estiver fora do Brasil ou fora do estado. Que tipo de tributo nós estamos falando, Matheus? São federais, estaduais, municipais? Todos os tipos de tributos. Analisamos toda a cadeia, então federal, estadual, né? Não vai se restringir em PIS, COFINS, enfim, ICMS, não. A gente vai analisar toda a cadeia, o sistema vai cruzar exatamente tudo aquilo que o cliente tem de oportunidade que está inserido dentro do setor dele. Exatamente uma mapeamento completo. E se não tiver nada, será uma assessoria gratuita, né? Te dá os parabéns, os tapinhas nas costas e... É isso. Legal. E última pergunta, Matheus, me fala uma coisa. Imagina empresas que você já atuou desse montante bilionário recuperado aí já. Me fala uma coisa. Imaginemos que eu vou lá, gosto da solução, te procuro, você faz o estudo, tem X a receber. Quanto tempo na média, imagino que seja uma média, não dá para dizer, mas quanto tempo na média demora desde o começo do processo até o momento que o cara fala, porra, recebi a grana aqui? Varia, mas assim, o sistema te retorna com as informações em 5 dias. Sim, o sistema sim. Subsequente, a gente senta com o cliente, a gente apresenta todas as informações ali, né, para que a gente também venha debater, ele fala, Matheus, essa tese eu quero seguir, isso que eu gostei, vamos avançar nessa linha, assim, assado. A gente avança com o processo administrativo, podemos dizer que em 3, 4 dias o cliente já está apto para compensar. Só mandar as informações, a data certinho, que a gente já compensa para ele. Se for um contencioso, a gente entra com o processo, né, 100% de responsabilidade da marca, a gente entra com o processo aguardando a manifestação da secretaria. Que eles não se manifestarem, é direito do cliente
automaticamente já ganha direito, podendo receber em conta ou também ficar disponível ali para compensação dos tributos. Que legal. Tá bom. Bom, gente, então, Matheus, obrigado pelas informações. Repito, link está aqui no descritivo. Sintam-se à vontade, não apenas esse vídeo, mas como todos que eu falo aqui, que eu faço diariamente. Comente, dê o like, compartilhe, ative o sininho, que isso me ajuda nesse trabalho de coleta de informações, de trazer soluções que possam agregar a vocês, porque, de novo, tudo que eu quero é que cada vez menos, através da educação, a gente tenha pessoas manipuladas por esse sistema perverso que a gente vive, digamos, de cima a baixo, onde, claro, se vendem como bonzinhos, mas no fundo, como eu falei no começo do vídeo, atuam pior do que a máfia. A máfia você sabe que ela é mafiosa, como eu falei no começo do vídeo. O Estado não, ele se faz de bonzinho. Portanto, eu acho que quem não dá as caras é mais malvado do que quem dá as caras. Tem uma frase de um amigo meu, Denis Xavier, que é um PhD em filosofia, que eu gosto muito, fui gravar um podcast com ele. Repito, não é nenhum incentivo, eu não faço isso, nós aqui na empresa não fazemos isso, porque, obviamente, as consequências de lidar com um mafioso é muito grande, mas ele fala o seguinte: imposto é roubo, sonegar legítima defesa e o Estado é pior do que uma máfia. Valeu, gente, o link está aqui no descritivo, manda um e-mail e a gente marca uma reunião com o Matheus, tá bom? Obrigado. Um abraço.